CB Agro no ar, ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou o Roberto Fonseca e aqui comigo está meu colega de redação do Correio, o jornalista Marcelo Agner. Recebemos o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite. Bem-vindo, Geraldo Borges. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast do Brasil. Geraldo, bem-vindo mais uma vez, é uma honra recebê-lo aqui no CB Agro. O agronegócio brasileiro está, no último mês, envolvido numa grande polêmica, principalmente em relação à França. Empresas francesas, como a Danone, como o Grupo Carrefour, que é um dos maiores varejistas e até atacadistas do país, fizeram uma série de recomendações em relação aos produtos brasileiros. O senhor, como presidente de uma das principais entidades do agro brasileiro, como o senhor faz uma avaliação em relação a essas críticas e como o setor precisa se portar em relação aos franceses? Obrigado, Roberto, Marcelo, é um prazer estar aqui de novo com vocês no CB Agro. Realmente são comentários, críticas que acabam parecendo ataques e que nos traz realmente muita indignação. Eu disse isso há pouco tempo atrás, mas é a forma que o agro se sentiu, é a forma que todos os envolvidos com essas cadeias, tanto na produção quanto na industrialização, sentem, já que o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Ele é líder em 7 alimentos, 7 cadeias produtivas, e está em segundo lugar em 2 outras. Então nós estamos ali liderando as exportações dos alimentos do mundo. Não só abastecemos as mesas dos nossos brasileiros, como abastecemos as mesas de milhões de pessoas do mundo inteiro. E temos essa responsabilidade por ser um país continental, um país muito bom, muito forte na agricultura e pecuária, com muito potencial, inclusive, de crescimento sem desmatamento ilegal. E é esse o foco maior que a gente precisa dar, porque esses ataques acontecem justamente porque eles acham uma brecha para colocar algum defeito no nosso produto brasileiro, quando, na verdade, o problema é interesse comercial. O problema é que o Brasil incomoda muita gente. O Brasil é um país que realmente incomoda alguns países, e principalmente um país como a França, que sempre teve problema, a gente sabe disso, as manifestações dos produtores lá são muito fortes, os governos sempre cederam, e essas empresas francesas que você muito bem citou, fizeram esses comentários de maneira irresponsável. E eu queria até deixar claro que é importante, sim, a Danone fazer uma carta à Abraleite e à ProSoja, é importante o Carrefour fazer uma carta ao ministro Favre, o ministro da Agricultura, mas apenas uma carta não conserta, não tira o estrago de imagem que se traz à nossa nação, traz ao nosso agro, como você citou esse termo, mas eu vou citar um termo melhor, a agropecuária brasileira como um todo, porque dentro do agro nós temos multinacionais, inclusive francesas, essas duas estão instaladas no Brasil. Então o prejuízo que a gente vê maior é a agropecuária nacional, as cadeias que atuam na agricultura e as que atuam na pecuária, que são extremamente importantes para a nossa nação, e as riquezas, os recursos que essa atividade traz para a nossa nação. Então é importante para o povo brasileiro como um todo. E nós temos que combater esse tipo de informação errada, mas, sobretudo, o que eu gostaria de falar, Marcelo, e eu acho que a gente precisa falar muito nisso, é que o combate ao desmatamento ilegal, que não é feito por produtores rurais, ele é feito por contraventores, os mesmos que fazem garimpo ilegal, que exploram exploração de madeira ilegal, são esses que são os contraventores que precisam ser combatidos e não deixar que a pecha, ou que seja, a fama, fique nas costas dos produtores rurais brasileiros. A reação do governo brasileiro, das empresas, das confederações ligadas ao agro, o senhor avalia que ela foi incisiva e dentro dessa reação, falta hoje uma melhor comunicação sobre isso que você está falando? Há um desconhecimento sobre a questão do desmatamento, o desmatamento ilegal e que está prejudicando o agro? É preciso ser mais incisivo em relação a isso? Muito boa pergunta, Marcelo. A comunicação ela falha até internamente. O agro ele não se comunica bem nem com a sociedade brasileira. Ele se comunica bem internamente, dentro da sua bolha.
ele precisa fazer chegar mais para a sociedade brasileira e para o mundo o quanto nós produzimos com as responsabilidades, não só ambiental, mas social, no nosso caso da pecuária, né, com boas práticas com os animais. A gente vê muita fake news, muita notícia falsa dizendo absurdos sobre as nossas atividades que não são verídicas. Nós tivemos, inclusive, recentemente, um embate grande com um ator famoso que resolveu gravar um vídeo para uma ONG que colocou as palavras na boca dele, e não era a realidade. Então nós precisamos de combater isso e comunicar melhor para que cada vez menos a gente deixe essas brechas para que não só a sociedade brasileira, mas do mundo inteiro pense errado sobre o nosso agro, ou nossa agropecuária nacional, que é muito importante, eu volto a repetir. Mas, Geraldo, esse é um dos problemas, a comunicação. quando o senhor cita o problema da comunicação, o senhor usou uma expressão chamada a bolha, o agronegócio vive dentro de uma bolha. Porque o senhor acredita que falta uma interlocução de todo o setor? Por exemplo, o senhor é representante da cadeia do leite, tem o pessoal da carne, tem o pessoal da soja. O senhor acredita que seria necessário uma interlocução melhor entre todas essas entidades para ter um discurso único? Essa que seria a saída? Não só entre todas elas, mas que cada uma delas também trabalhe cada vez mais. Vem mudando aos poucos, a gente observa nos últimos 2, 3 anos, muitos eventos com discussões em relação a essa comunicação melhor, mais eficiente. Vem tendo alguma evolução nesse sentido, Roberto, mas precisa, como um todo, isso ser mais noticiado. Inclusive, nós agradecemos muito a oportunidade aqui da TV Brasília e ao Correio Brasiliense de podermos estar falando com a sociedade, que vocês alcançam o público que precisa ouvir isso. Enquanto que nós usamos e temos muita mídia parceira, mídia especializada, que nós temos que agradecer o trabalho dessas mídias também, mas não tem o mesmo alcance daquelas mídias nacionais que a gente precisa, a grande mídia que precisa colocar isso com mais ênfase. Nós precisamos ter também um auxílio, uma ajuda da imprensa nacional, porque é de interesse nacional. Nós temos que pensar como uma nação que a gente fale a verdade, não só internamente no Brasil, como a gente exponha isso para o mundo. E eu volto a repetir, que para mim o maior problema é que o desmatamento ilegal, que não é praticado por produtores rurais, ele é praticado por contraventores que fazem garimpo ilegal, exploração de madeira ilegal e acabam vendendo terras que foram alvo ali de problemas com contravenções, com coisas erradas, e que essa pecha fica nas costas dos produtores. Nós não podemos deixar que isso continue. E para isso, nós precisamos alertar que o governo federal e os governos estaduais combatam esse crime, que para nós é um crime organizado. Não dá mais para ficar ouvindo um governo dizer que diminuiu, o outro dizendo que diminuiu, quem aumentou, quem diminuiu um pouco. Tem que acabar com o desmatamento ilegal. Os produtores rurais têm que seguir o Código Florestal Brasileiro, que é talvez o único no mundo e é muito rigoroso, com as regiões tendo o limite máximo de desmatamento dentro de uma propriedade rural. Obviamente, a região amazônica é um limite de 20%. A gente tem regiões como Centro-Oeste, Sudeste, que chegam a 80% possível desmatamento. Então, nós temos aí produtores no Brasil inteiro que seguem não só o Código Florestal, como o CAR, que inclusive precisa ser concluído pelos governos estaduais e federal. Mas o problema não está nas propriedades produtoras rurais, o problema está lá na região amazônica, sobretudo por falta de um eficiente trabalho de polícia. Precisa usar as forças que nós temos, Polícia Federal, se precisa Exército, Força Nacional, para ajudar a auxiliar os órgãos como o ICMBio, o IBAMA. Isso tudo tem que funcionar. Nós estamos falando aqui de vários órgãos, com uma despesa enorme para o governo federal, para a sociedade brasileira, e nós não temos essa eficiência, esse combate. E nós sabemos que quando se quer, se consegue combater. Conseguimos acompanhar cenas, por exemplo, de desmonte de garimpo ilegal, quando se quer, consegue. Então nós precisamos que os governadores dos estados, que ainda persiste esse problema de desmatamento ilegal, que eles atuem em cima desses infratores, que não são produtores rurais. Mas você não acredita que a Europa, principalmente esses
Esses dois casos, do Carrefour e da Danone, eles não têm esse conhecimento da dimensão do Brasil, eles não sabem em que regiões são produzidas né, a carne e a soja, eles não têm esse conhecimento de que os produtores trabalham legalmente e há, sim, algum erros e problemas em algumas regiões. Você acha que isso é mais do que só desconhecimento ou é uma ação orquestrada ou uma ação planejada para, né, colocar em xeque o produto brasileiro? Eu entendo, Marcelo, que utilizam esse ponto fraco, vamos chamar assim, da nação brasileira para criticar. Eles sabem muito bem, inclusive se desculparam dizendo que o produto nacional é bom realmente. No caso da carne, o presidente do Carrefour elogiou que existe realmente um trabalho bem feito pelo governo federal através do Ministério da Agricultura. Nós sabemos disso, mas se existe essa brecha para que possam falar que no Brasil tem problema ambiental, nós vamos ter sempre esse problema. Acaba sendo muito mais comercial o problema do que qualquer outra coisa. Então nós temos que acabar com isso até pelo seguinte, não é só para que o Brasil pare de sofrer esse tipo de sanção, esse tipo de boicote, vamos chamar assim, por exemplo, que a gente sofreu agora recentemente da França ou de empresas francesas, mas também para que não só a nossa sociedade, como o planeta Terra, tenha a preservação realmente que precisa ser dada à região amazônica. Nós estamos tendo problemas climáticos sérios e parte, não estou dizendo que tudo, mas parte disso vem desse desmatamento ilegal. E engraçado, até nós conversávamos ali há pouco, Marcelo, a França, por exemplo, é um país que não tem preservação ambiental nenhuma. Nós temos que lembrar que a Europa inteira, praticamente, não tem preservação ambiental. E há muitos anos. A gente sabe que o Brasil é o país que tem maior índice de preservação ambiental. E nós, produtores, isso foi provado, inclusive, a Embrapa mostrou e a NASA confirmou, dizendo que a Embrapa estava errada porque a preservação era um pouquinho maior ainda do que a Embrapa fez no estudo. E isso precisa ser dito para o mundo. Então nós temos um país extremamente preservado, produzimos, né, os produtores rurais produzem com muita responsabilidade e precisamos combater esse problema específico, que é um problema de polícia, que é um problema que a gente precisa resolver na região amazônica de desmatamento ilegal praticado por infratores que não são produtores rurais. O agro brasileiro, principalmente a agropecuária nacional, Roberto, não pode ficar sofrendo problemas, retaliações, sanções, boicotes, porque os governos estaduais e ou federal, através de todos esses órgãos que eu já citei, não fazem o dever de casa. Tem que acabar de vez com o desmatamento ilegal, com o garimpo ilegal, com essas atividades no meio ambiente da região amazônica. Isso é urgente. Nós apelamos aos governos estaduais, aqueles estados que precisam agir, e ao governo federal. Precisamos, inclusive, que isso se propague, que outros líderes da nossa agropecuária também vistam essa camisa, que outras pessoas da sociedade brasileira vistam essa camisa. Nós temos que cobrar, inclusive, que esses governos venham a agir e urgentemente. Presidente, na semana passada, foi no dia 20 que o CEO do Carrefour fez as críticas à carne do Mercosul e principalmente a brasileira, que é o principal exportador. Ele fez um pedido de desculpa, em momento nenhum ele retirou das redes sociais dele as críticas que ele fez, o grupo fez um pedido de desculpa. Esse pedido de desculpa foi suficiente para o agro brasileiro? Como que o senhor avalia o pedido de desculpas em si? Inclusive, a gente comentou muito isso. Nós entendemos que o pedido de desculpa é importante, mas não resolve. O estrago que foi feito foi muito grande. Era necessário que se divulgasse para a imprensa inteira esse pedido de desculpas, que o mundo inteiro soubesse disso, para ter o mesmo alcance do estrago que foi feito. Isso vale para a Danone também. Presidente, um minutinho a gente volta, precisa fazer um rápido intervalo para a gente tomar sua água e a gente já volta com o Mais CB Agro, que hoje recebe o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges. Não saia daí, que ainda temos muito assunto. Voltamos já já.
A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite, Geraldo Borges. Presidente, terminamos o bloco anterior, tivemos que ir por um intervalo, falando sobre o pedido de desculpas do Carrefour. O grupo voltou atrás, criticou o posicionamento do CEO, mas como ressaltamos, segue ainda nas redes sociais do Alexandre Bompard, que é o CEO do grupo Carrefour, as críticas. Como que a entidade vê isso? Queria que o senhor discorresse um pouquinho mais sobre em relação a esse pedido de desculpas e como tem que ser a interlocução em relação ao grupo Carrefour. Por isso que a gente acha que apenas uma carta de desculpas dessa empresa ao nosso ministro da Agricultura do Brasil não é suficiente. Era necessário que ele chamasse a imprensa mundial e corrigisse esse grave erro. Se ele mantém esse documento péssimo, que ele venha pedir desculpa ao governo brasileiro em cima desse documento, mas mantém na sua rede social, para que o mundo possa ver, isso mostra, mais uma vez, o quanto essa empresa faltou com respeito, o quanto que uma empresa francesa trata com desdenho esse assunto que afeta muito a soberania nacional, o nosso agronegócio, a nossa locomotiva do país, o maior índice de exportação brasileira é no agro e está ligado, inclusive, à carne, que o Brasil é o maior exportador do mundo. O Brasil é o primeiro em 7 produtos e segundo maior exportador em 2 produtos da agropecuária nacional. E curioso é que atacaram os dois maiores, a soja e a carne brasileira, que são duas cadeias que exportam muito. Então a gente fica preocupado porque, na verdade, passou um pano ali, mas não resolveu o problema. Nós acreditamos que a carta que a Danone fez à Abraleite, já que ela é uma empresa que atua no Brasil no mercado lácteo, né, há 50 anos, e a carta que ela fez à AproSoja, foram bem recebidas, mas elas não resolveram o problema também. Por quê? Porque aquela declaração péssima, ruim, foi dada de uma forma que propagou-se pelo mundo inteiro. O correto era que a empresa, essas duas empresas, a Danone e o Carrefour, chamasse a imprensa mundial e se retratasse e dissesse do erro que houve. No caso da Danone, não foi o CEO, foi o CFO, foi um diretor financeiro global. Mas a empresa também fez cartas se desculpando, que é muito fácil fazer, mas eu queria ver se eles chamassem realmente a imprensa mundial e corrigisse essa imagem negativa, essa pecha horrorosa que fica no nosso agro nacional. E eu volto a repetir, Marcelo e Roberto, para que fique bastante repetitivo mesmo. Quem desmata de forma ilegal no Brasil são contraventores que também praticam garimpo ilegal e outras contravenções. E isso é caso de Força Nacional, Polícia Federal. O ICMBio e o IBAMA têm que atuar com todas as ajudas do governo federal, através do Ministério da Justiça, por exemplo, e dos governos estaduais, e inclusive prefeituras, né, as administrações municipais. O que nós queremos, e que, se possível, isso aqui se repercuta para o Brasil inteiro, é que outros líderes, outras entidades e outros veículos de comunicação comecem a cobrar isso do nosso governo federal e dos governos daqueles estados que têm o problema do desmatamento ilegal. Porque a partir do momento que nós acabamos com esse problema no Brasil, a argumentação para um país como esse ou empresas como essas passa a ser muito difícil, Marcelo. A gente começa a ter mais força, inclusive, para que ninguém mais se atreva a fazer esse tipo de comentário, de postagem, de denegrir a imagem dos nossos produtos, dos nossos produtores, das nossas cadeias produtivas nacionais, da nossa nação brasileira como um todo. O que fica muito claro é que Carrefour e Danone são empresas que trabalham no Brasil há mais de 50 anos e têm uma participação enorme dentro do mercado de cada um delas. Qual você acha que é o impacto desse posicionamento? Eu acho que até o recuo deles é uma questão de redução de danos no Brasil, né? Redução de melhora de imagem. Mas e na Europa? Você teme que outros grandes varejistas, outras grandes empresas que não tenham tanta presença no Brasil possam aderir a essa crítica deles e a gente não perceber e o produto brasileiro perder espaço? Eu acredito que sim, é uma preocupação que todos nós temos e temos que combater veementemente. Inclusive, a gente percebeu que a
a manifestação foi grande, né, do agro nacional, do próprio ministro da Agricultura, mas eu volto a repetir insistentemente, a gente precisa combater o problema que nós temos, fazer o dever de casa, que é combater os infratores que estão desmatando ilegalmente, que não são produtores rurais, para que nós não tenhamos motivo nenhum para que eles falem. Porque falar da qualidade da carne brasileira, por exemplo, não se fala. Nós não temos aftosa há muitos anos, a carne brasileira é produzida com qualidade e nós temos um serviço de inspeção nacional. O Brasil exporta para muitos países, não temos problema algum com a carne brasileira. Então, falar de meio ambiente, colocando, de certa forma, o desmatamento ilegal nas costas dos produtos produzidos no Brasil, também está errado. Nós temos que entender que temos um código florestal aqui no Brasil que o produtor rural tem que seguir e que essa parte de desmatamento ilegal não é praticada por ele. Temos que dar realmente ênfase para que os governos atuem no foco do problema. A partir do momento, Marcelo, que nós não tenhamos mais, nós não tivermos mais o problema do desmatamento ilegal feito por esses contravessores, que são realmente, não são da agropecuária, não são produtores, nós não deixaremos mais brechas para que empresas, governos, ONGs e outras pessoas, até a própria imprensa mundial, critiquem o Brasil. Nós temos que resolver esse problema. Nós temos uma COP30 o ano que vem, daqui a um ano em Belém. Por que o governo federal, junto com os governos estaduais, não faz uma força-tarefa e combatam verdadeiramente o desmatamento ilegal nesse um ano que falta? Acabou agora a COP29. Por que a gente não apresenta na COP30 uma solução para o mundo ver? Que filme, que televisionem, que mostre, que a imprensa mundial possa colocar para o mundo que acabou de vez o desmatamento, o garimpo ilegal na região amazônica, que afeta a sociedade brasileira como um todo, mas prejudica e coloca um crime nas costas de quem não é o criminoso, não é o produtor rural brasileiro. Presidente, uma das leis da física é que toda ação gera uma reação. No caso, vamos tratar especificamente do caso do Carrefour. Foram feitas as críticas pelo presidente do CEO e a agropecuária brasileira rapidamente veio com um boicote ao fornecimento de carnes em relação ao supermercado. O senhor acredita que essa é a tendência? Boicote se trata com boicote ou tem que se discutir uma nova forma de se tratar o problema? É importante sim, inclusive se a sociedade brasileira deixasse de comprar no Carrefour, essa empresa sentiria muito mais. Não só os fornecedores de carne deixarem de fornecer, que houve esse período que não se forneceu, mas também a sociedade brasileira pode muito bem se sentir realmente prejudicada, porque isso prejudica a nação como um todo, e fazer um boicote a essa rede de supermercados no Brasil. Eu acho que nós temos que mostrar para eles que o Brasil tem força. O Brasil é o maior fornecedor de alimentos para o planeta Terra. Então nós temos que ser respeitados e fornecemos alimentos produzidos com responsabilidade, com saudabilidade. Realmente temos que mostrar isso para o mundo. E esse tipo de boicote, Roberto, eu acho que é importante sim. Acho que a sociedade deveria abraçar isso. Não só os fornecedores do produto, da carne, como aconteceu, mas a sociedade poderia boicotar e comprar em outras redes, em outros supermercados. Isso é importante porque a empresa sentiria e teria maior responsabilidade na hora de fazer um comentário como foi o que foi feito. Ainda está na rede, o que é pior, né, Marcelo? Você acabou de checar, ainda está na rede do CEO do Carrefour. Espero que o da Danone não esteja também. Quem deveria comandar essa reação em novos casos de críticas aos produtos brasileiros? Houve muita reação espaçada, governo, confederações, parlamento, mas como deveria ser essa coordenação? Eu acho que começando pelo governo federal, com seus órgãos, Ministério da Agricultura, Apex, começar por aí, porque são nossos representantes que estão lá eleitos, né, direta ou indiretamente, pelo povo. Então o governo federal tem uma importância nisso muito grande, tem uma responsabilidade muito grande nisso. E nós temos que também, de uma certa forma, o setor produtivo, unido, todas as entidades do setor, combaterem, continuarem atentos e combatendo. Geraldo, muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez aqui no CB Agro. Acho que expôs para o nosso telespectador totalmente o posicionamento da Abraleite em relação a um assunto tão importante que é o boicote de produtos brasileiros
da agropecuária. Marcelo, também muito obrigado pela sua participação Geraldo. aqui. Obrigado, Roberto. O CB Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia. Não deixe de curtir o fim de semana. Até a próxima. Tchau!